Tudo bem, pessoal? Tô aqui para trocar uma pequena ideia aí, não é nem tanto a respeito do jogo do São Paulo, que já aconteceu, já perdemos, né? Dificultando ainda mais a possibilidade de São Paulo chegar numa pré-Libertadores, mas muito mais aqui para a gente fazer uma avaliação do momento do São Paulo, uma avaliação do futuro em curto prazo que nos espera, né, como torcedores do São Paulo. Ontem, após a partida, a gente teve uma entrevista coletiva das mais importantes. Talvez a segunda mais importante que a gente tenha tido aí no São Paulo nos últimos tempos. A primeira eu considero aquela em que o Rogério tinha dito que se tivesse uns 2 bilhões, mesmo sem entender muito quanto valeria o São Paulo, ele gostaria de poder comprar o São Paulo para que ele administrasse, né? Então ali ele já tinha feito uma crítica muito grande, inclusive ao sistema associativo, do qual o São Paulo hoje é refém. E, de certa forma, quando ele fala para ele administrar, também é uma crítica não só ao modelo, como também às pessoas que hoje compõem o futebol do São Paulo na base política, né? Como que se chega aí à construção do futebol do São Paulo, tendo aí a política sempre por trás num clube como o Tricolor, né? E aí ontem, lógico, depois de uma derrota, vem até o Júlio Casares para dar uma entrevista. De repente até fica aquela coisa, será que ele vai anunciar que o Rogério vai sair ou não? E o Rogério é anunciado e confirmado como técnico para 2023, o que eu entendo ser uma decisão extremamente acertada, mas eu volto a falar um pouco depois disso, até porque a minha percepção, de acordo com a interação que a gente mantém com os nossos ouvintes e seguidores, é de que não, a maioria, a percepção, não é uma pesquisa, né? Mas que a percepção é de que a maioria não quer ver o Rogério sentado no banco do São Paulo. Mas isso aí é uma outra questão a se debater. Então, voltando a ontem, né? Voltando ao jogo de terça-feira, ao pós-jogo de terça-feira, onde a gente teve então a confirmação do Rogério, e o Rogério então, pela segunda vez, explicitando os caminhos que o São Paulo precisa tomar. E colocou a hipótese de 2 caminhos. Um caminho é a dispensa de vários atletas, entre os quais aqueles mais velhos, os mais caros, e que de repente não são tão utilizados, economizando-se dinheiro, né? Fazendo um elenco mais barato. E o outro caminho seria o de fazer um time para competir e brigar por títulos de fato, aí como ele fala, né, um time mais pronto. Então vamos analisar essas duas saídas aí apresentadas pelo Rogério. Primeiro, a de um time mais jovem, um time mais barato, onde o São Paulo possa economizar dinheiro. Assim, essa questão do economizar dinheiro, precisa entender o quanto seria essa economia de dinheiro e se essa economia funcionasse, quanto tempo e quantos anos dessa economia de dinheiro precisaríamos para que o São Paulo se recuperasse financeiramente e pudesse voltar a brigar por títulos. Lembrando que ele mesmo, numa coletiva anterior, já tinha dito que esse modelo associativo para o São Paulo não serve. O modelo tradicional de arrecadação não vai tirar o São Paulo dessa posição em pouco nem médio tempo. Vai demorar muito. E quando se fala em demorar muito, seriam muitos anos na sequência, se economizando dinheiro, para que você, depois de tantos anos, aí conseguisse ter uma condição financeira favorável, né? E aí a gente toca num ponto muito cruel da vida do São Paulo. Montar um time jovem, um time que custe mais barato, e lógico, ele não disse isso, mas fica implícito, né? Tem que ser jovem, tem que ser barato, e o que ele não disse, pelo menos eu não vi ele dizer, mas precisa ser um time que também tenha uma qualidade técnica, pelo menos de razoável para boa, né? Que para você ter jovens e baratos, mas que joguem mal, vai acabar jogando o time numa zona de rebaixamento. Isso aí para mim fica meio óbvio. E o São Paulo, então, se ele pretende seguir esse caminho, e eu acho que é o único caminho que o São Paulo pode seguir nesse momento, é do time barato e jovem.
Qual é o principal obstáculo que o São Paulo tem para fazer um time barato, jovem e que não permita cair? É o próprio São Paulo, a própria barreira. Porque nos últimos anos a gente vem acompanhando times que têm talvez a receita equivalente a 10, 20 ou 30% do que tem a receita do São Paulo, 50% da receita do São Paulo, e times que de repente vêm se destacando mais que o São Paulo. E por que eu digo que a barreira é o próprio São Paulo para se montar um time competente, jovem e barato? Porque, infelizmente, o São Paulo vem dando mostras de que a sua margem de acerto em contratações é muito ruim. Minha opinião, muito ruim de fato. Nós temos aí, por exemplo, inúmeros exemplos de jogadores ruins que foram contratados, que jamais poderiam estar no São Paulo, e a prática mostrou isso. A gente tem o Orejuela, a gente tem o próprio Éder, André Anderson, Nicão, hein? Estamos falando aí de salários de 600 mil reais, né? Você fica perguntando, mas peraí, como que esse cara veio jogar no São Paulo? O que lhe credenciou vir jogar no São Paulo? E aí você vai pegar outros clubes que de repente chegaram mais longe que o São Paulo e podem chegar mais longe, ou brigam na mesma faixa que o São Paulo e de repente até vão alcançar uma Libertadores de América, que faturam 10, 20 ou 30%. Você pega, por exemplo, Fortaleza e América esse ano, jogaram uma Libertadores. O São Paulo não jogou a Libertadores. Não dá para comparar a receita do Fortaleza e do São Paulo. Tecnicamente, e eu não digo aí da parte do Rogério Ceni, eu digo muito mais em nível diretivo, me parece muito óbvio que nos últimos e bons anos, os diretivos de várias equipes menores que o São Paulo têm sido muito mais capazes e competentes que a nossa. E nisso eu não quero só dizer que aí nós estamos falando, por exemplo, de que são os políticos que contratam no São Paulo. Por quê? Nesse modelo político aí do São Paulo, hoje ainda temos alguns profissionais e que vem errando muito, no meu entendimento. Segundo eu tenho informação, quem decide pelas contratações no São Paulo são o Belmonte, o Muricy, o Rui Costa, e todos com anuência teórica do Rogério Ceni. E o presidente também passa pelo presidente. Então, veja bem, a gente tem aí políticos e técnicos. E eu lamento muito que, de repente, os políticos eu já sei que eles podem errar porque não é o métier deles, mas assim, eu lamento muito que a gente tenha, por exemplo, tanto jogadores ruins sendo trazidos com anuência, por exemplo, do Muricy e do Rui Costa. Então, profissionais. Isso é terrível. Isso é terrível. Quando a gente vê um índice tão alto de jogadores ruins no São Paulo. Então, esse caminho do São Paulo, que eu acho que é o único que é viável pro tricolor, que é do time jovem, porque outra posição que o Rogério falou, qual é o outro caminho? Trazer investidores que possibilitem a contratação de jogadores prontos e que permita brigar por títulos. Esse é um caminho caro, não vejo aí no mercado quem estaria interessado em trazer grandes jogadores. E aí me preocupa também, se o São Paulo tiver dinheiro na mão, vai acertar nas contratações? Será que vai acertar? Porque, para mim, por enquanto, um dos maiores investimentos que o São Paulo fez, que foi o Galopo, é um jogador que me assusta profundamente quando eu vejo jogar. Ainda que ele já tenha entrado 20 ou 21 vezes em campo, ainda que às vezes, poucas vezes saindo jogando ou entrando em segundo tempo, mas é tão raro a gente ver um trato digno com a bola, muito raro. Eu não consigo imaginar, lembrar de um pequeno, assim, de uma fração de segundos que tenha sido de boa qualidade do Galopo com a bola. Então, partindo do princípio que o São Paulo não vai ter dinheiro, que não tem dinheiro, e toda hora fala não tem dinheiro e precisa economizar, então vai partir para montagem de um elenco mais jovem, mais barato. Não falaram em qualidade, mas, gente, você precisa ter um mínimo de qualidade, né? Não adianta ser jovem, barato, como um hipotético Marcos Guilherme, e ser ruim como Marcos Guilherme, né? Não adianta nada. Então,
eu penso que a gente precisa acertar mais. Precisa acertar, como por exemplo, o Fluminense acerta, precisa acertar como o Inter está acertando, precisa acertar como o Atlético Paranaense está conseguindo acertar, né? Então, assim, o São Paulo não tem perdão para estar numa tabela de Campeonato Brasileiro abaixo de Atlético Paranaense, de Fluminense e de Internacional. Nenhum deles tem uma condição financeira de receita melhor do que o São Paulo. Pelo contrário, o São Paulo tem uma condição de receita melhor do que todos esses, né? Então, eu penso que assim, um ponto crucial para que o São Paulo consiga sobreviver em curto espaço de tempo é que o São Paulo seja mais assertivo nas contratações desses teóricos jovens, compromissados e de salários mais baratos que possam trazer economias ao São Paulo. Porém, vocês já sabem qual que é a minha opinião. Para encurtar distâncias e tentar melhorar o São Paulo, para que o São Paulo possa de fato brigar por títulos, que o São Paulo possa aderir a uma SAF, que o São Paulo possa quitar suas dívidas, que o São Paulo possa voltar a pensar grande. Outro dia eu fiz o seguinte tweet: fazer uma SAF não significa necessariamente que você vai ser campeão. Porque uma SAF, como é uma empresa, também pode quebrar, também pode dar errado. Mas pelo menos um aporte financeiro, a valorização que você teria através de uma sociedade anônima do futebol, afastando a politicagem do futebol permanentemente, seria talvez o único alento que nós são paulinos poderíamos ter de imaginar um São Paulo encurtando caminhos, podendo encurtar, pegar atalhos para que ele possa, mais rápido possível, lógico, nada que aconteça em um ano, mas o mais breve possível, voltar, tentar chegar ao mesmo patamar em que o dia ele já esteve, entendeu? Bom, essa avaliação que eu faço, e infelizmente, gente, como eu falei, assim, tem a discussão, muitos torcedores falam comigo, não gosto do Rogério, não gosto do Rogério, não gosto do Rogério. Claro, todos aí, eu até entendo que o Rogério não é ainda um grande treinador, né? Mas me passa a ideia de que se nós tivéssemos os tais hipotéticos grandes treinadores, nenhum deles estaria conseguindo fazer algo melhor no São Paulo, né? Abel Ferreira e o Vitor lá do Corinthians, Vitor Pereira, por exemplo, que são considerados grandes treinadores. Não acredito que eles conseguiriam fazer algo melhor no São Paulo. É bem que se diga também que atrapalhou demais o São Paulo a própria continuidade do São Paulo na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Entendimento esse também que é do próprio Mano Menezes. Eu no Estádio 97 já falei algumas vezes a respeito disso, que infelizmente o São Paulo, até por estar ganhando e vencendo nesses campeonatos, ele tinha que acabar indo atrás dessas disputas, né, e tentar os títulos. Mas se o São Paulo tivesse sido eliminado na Copa do Brasil e na Sul-Americana de maneira precoce, eu acredito que o São Paulo teria condições físicas e até de elenco talvez mais ideais para garantir uma classificação de Libertadores, talvez até dentro de um hipotético G6, né? Mas não foi isso que aconteceu. Também não vou criticar a direção de São Paulo por isso, por ter brigado pela Sul-Americana e pela Copa do Brasil. Mas se me perguntarem, por ano que vem, qual seria a minha estratégia? Copa do Brasil, ponho qualquer coisa. Sul-Americana, eu ponho qualquer coisa. O que não pode, o ano que vem, eu entendo, é um ano de sobrevivência. Uma Série A muito mais difícil, com mais camisas de peso e alguns times que são SAFs recentemente, que tem uma tendência de começar a encorpar um pouco mais, nada que seja chegar perto de Palmeiras e Flamengo, mas de encorpar, e outros que estão virando SAF e que de repente vão ter melhores oportunidades financeiras de brigar no mercado com o próprio São Paulo. O Rogério mesmo falou, né, na coletiva, que a gente vai ter um ano muito mais difícil. Então, não tenho dúvida nenhuma, eu, se dirigente do São Paulo fosse no ano que vem, e já que a ideia é economizar dinheiro, já sabemos que a briga não será por títulos,
como a gente acabou até brigando nesse ano. Não será. Será um ano de sobrevivência. Sobrevivência. Agora fica a questão, né? Quantos anos de sobrevivência a gente vai precisar ter para que o São Paulo, nesse modelo tradicional associativo, consiga bater de frente amanhã com Flamengo, Palmeiras? Isso para dar alguns dos bons exemplos. Quantos anos? 10, 12? E se um ano você faz bem o trabalho e 2 você continua fazendo a mesma porcaria que fez nos últimos anos? É muito difícil, a situação do São Paulo é mais difícil ainda, a situação do torcedor de São Paulo. Isso é o que eu penso sobre esse momento que vive o tricolor. Uma tristeza. Jamais imaginei, eu com 53 anos que acompanhei tanta coisa boa de São Paulo, jamais imaginei que fosse acompanhar tanta coisa ruim do São Paulo. Como diz um amigo meu, que conhece bastante a estrutura de São Paulo, principalmente política, o São Paulo, depois do subsolo, ainda tem o inferno. Valeu, obrigado aí por acompanhar as nossas palavras aqui no canal. Valeu.